É só um filme. Talvez seja. Pra maioria, Star Wars é só isso, certo? Não pra gente. É fácil ficar cínico quando você é fã, porque o seu amor por algo eventualmente evolui para a projeção. A sensação de que o próximo passo não precisa só ser bom, mas relevante, já é antiga para os fãs de Avatar, a lenda de Aang. Uma história que era ao mesmo tempo incrivelmente pessoal e também tão coletiva, ser fã de A Lenda de Aang parecia mais fazer parte de uma cena do que simplesmente gostar de um desenho infantil, o que torna o que aconteceu este ano algo tão incrivelmente estranho. Por isso, uma violação de segurança gerou debates sobre pirataria na internet e sobre como as empresas parecem afiar sua própria guilhotina. Mais de 1000 pessoas assinaram hoje uma carta aberta concordando em usar todos os meios possíveis para tentar impedir a fusão. Avatar, A Lenda de Aang foi uma rara animação que agradou tanto crianças quanto adultos. A série de 3 temporadas, exibida inicialmente na Nickelodeon, seguia Aang, de 12 anos, e seus amigos tentando impedir uma guerra mundial e derrotar o Sr. Ozai. Embora isso possa parecer o enredo típico de um desenho animado, A Lenda de Aang abordou temas como genocídio, imperialismo e totalitarismo, tudo isso sem subestimar ou pegar na mão do público. Desde que a série chegou ao fim em 2008, ficou aquela sensação de que, mesmo com a história tecnicamente encerrada, o mundo em si não terminou. O final nos deu um desfecho, mas também deixou para trás um universo que parecia rico demais para simplesmente ficar ali intocado. Os fãs queriam mais do que novo conteúdo de Avatar. Desejavam uma continuação que respeitasse o original e desenvolvesse a história. E Hollywood vem flertando com essa ideia há anos, sem nunca realmente acertar. Incrível, né? É. Agora, esquece isso. Isso é passado. Desliga isso, Julie. Teve o live action do M. Night Shyamalan, que conseguiu ser um insulto aos fãs e marcou o fim da era de ouro do diretor. Você precisa parar com isso agora. Avatar teve romances que serviam de prelúdio e quadrinhos que, segundo quem você perguntar, iam de sólidos a desnecessários. Mas nada disso realmente capturou aquela sensação de "é isso que estávamos esperando". Então, em 2021, o Avatar Studios foi anunciado. A Nickelodeon estava sob uma nova liderança e eles disseram algo como: "Ei, nós realmente amamos e respeitamos Avatar e adoraríamos que vocês voltassem". Um estúdio dedicado a manter a história e o mundo vivos. O projeto inicial seria um longa dirigido por Lauren Montgomery, supostamente focado em Aang e nos personagens originais, parecendo uma continuação direta da animação original. Esse era o momento que os fãs aguardaram por anos. Vamos nessa. Era tudo o que um estúdio poderia esperar. Havia relevância cultural, nostalgia e, talvez mais importante, uma base de fãs já estabelecida e ávida. Por todos os critérios, foi um sucesso para fãs e estúdio. Mas, em vez de ser tratado como um grande evento cinematográfico, do tipo de lançamento que reúne pessoas e lota os cinemas para criar uma experiência compartilhada única, ele foi discretamente direcionado para o streaming. Previsto para estreia direta na Paramount Plus, com miniatura entre The Amazing Race e Star Trek, Seção 31, o que? Não parecia haver um verdadeiro senso de urgência, nenhum grande incentivo do tipo "você precisa ver isso nos cinemas", apenas mais um título para adicionar ao catálogo de conteúdo. Garanta que o Avatar e seus amigos nunca mais vejam a luz do dia. E então, antes que a maioria das pessoas tivesse sequer a chance de processar a decisão, o filme vazou na internet. Uma versão hackeada de algo que seria um grande momento para fãs do mundo todo ficou disponível de graça. À primeira vista, isso parece só mais uma história de pirataria. Já vimos isso antes, especialmente numa era digital em que a distribuição está mais vulnerável do que nunca. Se você pensar assim, perde o interessante da situação, pois o vazamento não é a história, e sim o que ele representa. Esse momento é um sintoma de uma mudança muito maior em como Hollywood está tratando seus próprios projetos e como isso, por sua vez, está mudando a forma como o público responde a eles. Para entender esse conceito, precisamos voltar alguns anos, quando a indústria passou por uma das mudanças mais dramáticas de sua história. Precisamos conversar com você. Eles estão aqui para te derrubar. Não, estamos do seu lado. Viemos para ajudar. Quando a pandemia começou em 2020, os estúdios tinham poucas opções para seguir em frente. Os cinemas fecharam quase da noite para o dia e, de repente, todo o modelo tradicional de lançamento de filmes simplesmente desapareceu.
As plataformas de streaming viraram a única opção real e, por um tempo, isso fez sentido. Era uma maneira de seguir com projetos, apresentá-los ao público e justificar grandes orçamentos mesmo sem que a receita de bilheteria sequer estivesse em jogo. Embora, naquele momento, o streaming não estivesse substituindo os cinemas. Ele só estava preenchendo uma lacuna até Nicole Kidman bater o salto em uma poça e nos lembrar do que os filmes significam. Curiosamente, um coração partido combina com este lugar. Com o tempo, os cinemas reabriram. Não foi imediato nem sem hesitação, mas quando alguns filmes estrearam, o público já voltava às salas. O interesse por experiências teatrais persistia e parecia que as pessoas sentiam falta disso, mas os estúdios ainda não recuaram totalmente. Eles investiram ainda mais no streaming. Filmes que antes seriam lançados nos cinemas passaram a estrear só em plataformas de streaming. Um projeto como Prey é um exemplo praticamente perfeito disso, uma continuação de uma das franquias mais reconhecidas de todos os tempos e dirigida por alguém com um histórico de lançamentos bem-sucedidos. Esse é um filme que deveria ter um lançamento nos cinemas, como manda o figurino. Em vez disso, o filme foi jogado no Hulu de um dia para o outro, como se fosse um novo episódio de O Urso. No entanto, a recepção foi ótima. A principal crítica era: por que foi lançado no streaming e não nos cinemas? Devido ao sucesso de Prey no streaming, Trachtenberg dirigiu uma antologia animada no universo e garantiu o lançamento de Predador: Badlands nos cinemas. Isso se deve à aceitação de Prey e à dúvida sobre por que foi lançado direto no streaming. No lançamento de Prey, o filme não virou o tipo de programa em grupo que uma franquia como Predador merece. Não houve aquele burburinho do fim de semana de estreia, nem a sensação de que esse era o filme do momento sobre o qual todos estavam falando. Na verdade, não houve nenhuma experiência coletiva de assisti-lo, porque todos estávamos presos em casa, e essa é justamente a principal diferença. É aqui que você para. Chega! É isso. Nos cinemas, o sucesso é evidente. Entendemos bilheteria, sabemos que Titanic foi enorme e que Pecadores e Armas mostra como o terror faz sucesso. No streaming, sucesso é bem mais difícil de definir. Os estúdios discutem audiência, engajamento ou crescimento de assinantes, mas essas métricas não são públicas nem geram o mesmo impacto cultural. Isso pode se resumir ao simples fato de não haver filas. Quando você entrava em um cinema em 1999 e via as filas para A Bruxa de Blair ou Matrix, podia acenar para alguém sabendo que estava prestes a ver algo perfeito. Agora, você só rola até clicar em um botão. Tudo se mistura e, com o tempo, isso muda como as pessoas pensam sobre seus filmes. Porque quando algo está sempre disponível, deixa de parecer algo que você precisa priorizar, vira só mais uma opção entre centenas. Não há pressão, nem urgência, nem consequência real em esperar. E é essa mudança de percepção que começa a complicar as coisas. Nosso objetivo é o scroll infinito. Quando você chega ao final do nosso menu, já tem novos programas no topo, e assim a singularidade será alcançada. Ao buscarem acessibilidade e menos riscos, os estúdios criaram um ambiente onde seus projetos parecem menos relevantes. Não porque os filmes em si sejam piores, mas porque a forma como eles são apresentados faz com que pareçam menores. Se algo não é exibido como evento, as pessoas não o veem assim e não sentem falta se não assistirem, tornando-se apenas pano de fundo. Nesse ambiente, a ideia de pirataria muda um pouco. Não que as pessoas achem certo, mas a situação parece diferente. Se um filme é uma grande experiência teatral, feita para você sair de casa e pagar para ver, pirateá-lo parece que você está burlando algo importante. Baixar filmes é roubo. Se você fizer isso, vai enfrentar as consequências. Esses anúncios anti-pirataria estão cada vez mais maldosos. O que nos leva a Avatar. Essa franquia tem uma base de fãs grande e fiel. Dar continuidade à história original é algo aguardado há anos para ser feito corretamente. Se algum projeto já justificou um grande lançamento nos cinemas, foi esse. É muito fácil visualizar com clareza aquela fila na noite de estreia. Millennials mais velhos que cresceram com o desenho levam seus filhos. Esse tipo de momento compartilhado não se replica em casa. Esse lançamento não só gera dinheiro, mas cria um momento. Porém, foi tratado como algo que poderia ser apenas jogado em uma biblioteca de streaming. O Avatar não existe mais. É fácil entender por que os estúdios escolhem isso. O streaming parece mais seguro. Os estúdios de cinema mantêm lucros desde a pandemia e agora aproveitam mais flexibilidade na definição de sucesso. A Netflix pode gritar à vontade que Red One foi um grande sucesso porque um lançamento nos cinemas é muito público. Ou você aparece na bilheteria ou não.
Só a Netflix sabe quantos assistem seu conteúdo. O streaming dá mais controle aos estúdios, enquanto os cinemas sofrem. Ao optar pelo seguro, eles limitam o potencial, pois não se criam eventos culturais com lançamentos discretos. Você consegue isso com experiências grandes, visíveis e compartilhadas, das quais as pessoas sentem que precisam fazer parte, e de vez em quando a indústria recebe um lembrete disso. A Netflix enfrentou esse problema recentemente. Quando o K-pop Demon Hunter começou a crescer, algo interessante aconteceu. A demanda por estreia nos cinemas se tornou quase inevitável. Não basta estar só na plataforma, as pessoas querem assistir, comentar e vivenciar juntas. Mas mesmo assim, os estúdios parecem hesitar em apostar totalmente nisso. Em vez disso, eles tendem a reservar os lançamentos nos cinemas para projetos que parecem totalmente seguros. Franquias como Jurassic World ou sucessos como Avatar, de James Cameron, parecem apostas que, para eles, quase não tem como dar errado. Espera um minuto. Talvez isso funcione. Sim, é genial. Pessoal, 5 minutos de pausa. Quando um filme recebe um grande lançamento nos cinemas, isso traz uma mensagem implícita. Vale o seu tempo, dinheiro e atenção. É algo pelo qual você deve se esforçar para vivenciar. O streaming não passa essa mesma mensagem. Coloca tudo no mesmo patamar, onde até os maiores projetos são apenas mais uma opção entre tantas. Nada realmente se destaca. Quando um filme como Avatar é colocado nesse ambiente, ele já perde algo antes do público apertar o play. Ele perde aquele senso de urgência, aquela sensação de que isso está acontecendo agora e você precisa fazer parte disso, porque quando esse sentimento desaparece, as pessoas agem de acordo. Elas esquecem ou buscam outras formas de assistir, até cópias vazadas. Assim, a pirataria vira uma questão de conveniência, não apenas um grande problema. E é um problema que Hollywood parece não reconhecer totalmente, mesmo enquanto continua perguntando por que os cinemas estão enfrentando dificuldades e, ao mesmo tempo, os ignora. A questão não é só sobre esse filme, mas sobre o que vem depois. Agora, não importa só onde os filmes são lançados, mas se as pessoas sentem que importam. O vazamento de Avatar não criou esse problema, só tornou impossível ignorá-lo. E aí, o que você acha? Quais filmes de streaming você acha que merecem um lançamento completo nos cinemas? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E, como sempre, obrigado por assistir.